bom dia! Estou aqui então para o nosso devocional. Hoje nós vamos ler Apocalipse, capítulo 2. Então aqui diz, carta à igreja em Éfeso. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreve assim, declara aquele que tem as 7 estrelas na mão direita e anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu trabalho árduo como a tua perseverança, e que não podes tolerar pessoas más, e que puseste à prova aqueles que a si mesmos se declaram apóstolos, mas não são, e descobriste que eram impostores. Tens perseverado e suportado sofrimentos de toda espécie por causa do meu nome, e não te deixaste desfalecer. Entretanto, tenho contra ti o fato de que abandonaste o teu primeiro amor. Recorda-te, pois, de onde caíste, arrependa-te e volta à prática das primeiras obras, porquanto, se não te arrependeres, em breve virei contra ti, e tirarei o teu candelabro do seu lugar. Tens, contudo, a teu favor que odeias as práticas dos nicolaítas, as quais eu também odeio. E aí diz, quem tem ouvidos, compreenda o que o Espírito declara às igrejas. Ao vencedor, darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Então aqui, né, o apóstolo aqui, João, teve a revelação, né? Então diz, né, ali Jesus aparece e revela João. Então o Espírito Santo deu esta revelação, né? Jesus revelou a João algumas coisas aqui, né, que estão no livro de Apocalipse, que em algumas Bíblias fala revelação, porque foi revelação de Deus sobre as coisas vindouras. E aqui ele fala para 7 igrejas, né? Que são coisas que são advertidas até os dias de hoje. Aonde ele fala aqui que essas 7 igrejas, elas existiram, tá? Na Ásia Menor. E apesar disso, observa-se o retrato de uma certa sequência de degradação espiritual e moral da igreja ao longo da história, que chega até a completa apatia exemplificada pela igreja de Laodiceia. Jesus revela um padrão de advertência que se aplica aos vários perfis da igreja em todas as épocas, até a sua volta, até o dia de hoje. Elogio pelas boas obras, admoestação contra os erros e faltas, disciplina e correção. Éfeso era um dos principais centros urbanos do império e jactava-se de uma cultura e religiosidade pagã, ostentando o templo de Artemis, Diana, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. A igreja primitiva cultivava o hábito de pôr à prova os mestres e suas doutrinas, a fim de verificar sua correção e fidelidade bíblica. Haja vista a grande quantidade de místicos, judaizantes e falsos mestres que surgiram nos primeiros séculos após a ressurreição de Cristo. Todas as igrejas da província da Ásia haviam experimentado o grande amor de Jesus pelo Evangelho e cooperavam fraternalmente umas com as outras, demonstrando a plenitude e alegria do amor cristão nos primeiros anos de suas conversões. Com o passar do tempo e a chegada das muitas provações e tentações, esse amor foi se esfriando, um alerta para a igreja dos nossos dias. Um termo grego aqui traduzido por arrepende-te significa transforma o teu pensamento e tuas ações. Assim também a expressão grega em breve virei contra ti, prenuncia uma visitação divina especial e urgente para julgamento imediato. Então tem muitas coisas que hoje, né, a igreja no geral, né, nós, o corpo de Cristo, a igreja precisa de muitas coisas que precisam ser mudadas, de muitas coisas que precisam ser organizadas, de coisas que precisam ser abandonadas.
e voltar ao primeiro amor. E aqui, né, ele fala que nessa época, como nos dias de hoje, ainda existe o misticismo, a religiosidade, pessoas que vão para a idolatria, pessoas que continuam praticando coisas erradas, pessoas que às vezes estão na igreja, mas ainda estão indo tomar um passezinho, se benzer. Tem pessoas que, infelizmente, elas estão na igreja, mas ela ainda não se libertou por completo. Ela ainda está praticando velhas obras, coisas erradas. E aqui, Jesus, ele deu esta instrução para João, mandando cartas para essas igrejas, alertando o povo que o amor deles estava se esfriando, como nos dias de hoje. Ali ele fala: recorda depois de onde caíste, arrependa-te e volta à prática das primeiras obras. Porquanto, se não te arrependeres, em breve virei contra ti e tirarei o teu candelabro do lugar. Então, Deus dá todo o tempo, Deus dá toda a oportunidade para que as pessoas se arrependam, para que elas abandonem o pecado, para que elas se voltem para Ele, voltar ao primeiro amor. Porque no primeiro amor, quando a pessoa veio para Jesus, ela tem aquela vontade, aquela sede de estar sempre na igreja, de estar na presença de Deus, de aprender mais, de evangelizar, de ganhar outras pessoas para Jesus, que o mesmo amor que ela foi alcançada, ela quer que alcance todo mundo. Só que com o tempo, isso é algo que nós precisamos cuidar, porque senão esse amor vai esfriar. E Jesus falou em Mateus 24, quando os seus discípulos lhe perguntaram, né, os sinais, e Jesus falou que um deles seria o amor de muitos esfriaria. Então nós precisamos ter cuidado com certas coisas que vão fazendo com que o amor, o primeiro amor, se esfrie. Que a pessoa já não busca mais com aquela sede, já não tem mais aquela fome da palavra, já não ora mais. Não, mas eu conheço a Bíblia, eu já li toda a Bíblia, eu conheço, irmão. Às vezes a pessoa começa a se tornar aquele crente cascudo. Eu já sei, eu sei. E ela não renova o entendimento dela. Ela não busca mais conhecimento. A palavra diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. É uma busca constante, é um conhecer constante. Aqui nós conhecemos o nosso Criador. Eu já falei aqui, quando a gente pega um manual de um eletrodoméstico que você compra, ali está a mente do fabricante, a forma como ele projetou aquele eletrodoméstico, como ele vai funcionar, quais as suas funções, o que ele vai fazer, de que forma. Eu preciso ler para mim compreender, para mim poder mexer, utilizar ele da forma certa. Ali está o manual. E aqui é o manual de Deus. Aqui nós conhecemos o Pai, o Criador. Nós conhecemos a mente do Senhor, a vontade de Deus. Aqui nós vamos aprendendo, conhecendo o caráter de Deus. Aqui nós vamos aprendendo os planos do Senhor, os propósitos do Senhor, as promessas que Ele tem para nós. Tudo está escrito aqui. Então basta a gente ler. A palavra diz que não tem nada em oculto que não venha a ser revelado, mas só vai ser revelado conforme eu for buscando, conforme eu tiver sede, conforme eu quiser aprender. Aí Deus vai me mostrando. Quando eu tiver base, estrutura para saber determinadas coisas. Porque tem pessoas que não estão prontas para ouvir, por exemplo, todas as revelações do Apocalipse. Tem gente que vai surtar. Tem pessoas que vão ficar impactadas, chocadas, né? Não, isso é loucura. Então, conforme nós vamos buscando, conforme nós vamos abrindo o nosso entendimento, Deus vai dando a
revelação. Deus vai dando a direção, Deus vai nos mostrando, Deus vai nos moldando, Deus vai nos instruindo. Eu preciso prosseguir em conhecer ao Senhor, conhecer as Escrituras. Erreis por não conhecer as Escrituras, está escrito aqui. Então a pessoa erra, ela peca por não conhecer as Escrituras, por não ter o conhecimento da verdade, por não se aprofundar no conhecimento. Saber o que Deus pensa a meu respeito. O que está escrito aqui? Quais são os mandamentos, as leis, o que eu tenho que fazer? Qual é os primeiros mandamentos? O que Jesus disse lá? Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu entendimento, com toda a tua alma. Ele vai falando lá. Do segundo mandamento, gente. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mandamento com promessa. Honra o teu pai e a tua mãe para que se prolongue os teus dias sobre a terra. Então, muitas vidas hoje também estão sendo abreviadas por falta de honrar os pais. Tem pessoa que não prospera na vida porque não perdoam o pai e a mãe, porque o pai e a mãe já morreram, porque ficaram com rejeição, porque ficaram abandonados. Eu não sei quem foi meu pai me abandonou, porque não sei o que, porque não sei o que. Não aceitam a paternidade do pai. É verdadeiro pai, Deus. Elas não conseguem se desprender de amarras e não conseguem prosperar. Esse é o mandamento com promessa: honra o teu pai e a tua mãe para que se prolongue os teus dias sobre a terra. Então eu preciso honrar, eu preciso cuidar, amar. Então honrar, respeitar o pai e a mãe. Porque o pai é aquele que impulsiona. O pai, ele significa a carreira, aquele que te impulsiona. Quando o filho vai andar de bicicleta, o filho acha que ele tá segurando, ele já soltou faz tempo, ele tá andando sozinho, achando que o pai tá segurando ele. A mãe é a que nutre, é a que cuida. A mãe representa o dinheiro na vida do ser humano. Então, quando as pessoas, elas têm atritos, elas não prosperam. E isso não só no financeiro, mas em todas as áreas das suas vidas. Elas precisam ter a bênção do Senhor. Elas precisam ser abençoadas. Se você olhar lá atrás, todas as pessoas ali, antes de Jacó morrer, ele abençoou quem? Todos os seus filhos. Abençoou José, os filhos, os netos, os filhos de José. Jacó foi abençoado no lugar de Esaú por Isaac. Ele recebeu a bênção. Então, a bênção de Deus, ela enriquece e não acrescenta dor. Então, nós precisamos compreender as Escrituras, entender o que está escrito aqui. É através da revelação do Espírito Santo. É buscar e dizer: Espírito Santo, eu quero entender. Espírito Santo, fala comigo aqui, Senhor, através da tua palavra. Me dá a revelação, me dá a direção. E a palavra diz, gente, aqui fala que recorda-te, pois, de onde caíste. Aonde você caiu, aonde você tropeçou, por que você parou. Paulo disse: corris bem. O que te impediu de correr? Por que muitas pessoas saíram da igreja? Porque se ofenderam com algo, porque um diácono, porque um obreiro, porque o pastor não me cumprimentou, porque eu não gostei daquele pastor, porque a irmã não me viu na rua. O diabo coloca coisas para que a pessoa se afaste. Às vezes, tem pessoas que passam por situações difíceis, mas se ela não estiver firmada na palavra, na rocha, ela vai sucumbir. Porque o homem é falho. O homem é falho, mas Deus não. Se acontece algo, um sofrimento, de repente aquele pastor ali da igreja, naquele momento, não dá aquele apoio, não vai dar aquele suporte para aquela pessoa, porque não é ele que Deus tem preparado para dar aquele acolhimento. Mas Deus vai levantar outro, vai colocar outras pessoas ali. Então ela precisa se firmar e buscar cada vez mais. Jó, quando estava naquela situação, ele não deixou de buscar Deus. A esposa dele disse: amaldiçoa esse teu Deus e morre.
Ele disse, não, tu falas como uma louca, nu eu saí do ventre da minha mãe e nu eu vou voltar. Então Jó, ele jamais se voltou contra Deus. Ele jamais culpou a Deus pelas coisas que sobrevieram sobre a vida dele. Ele se manteve íntegro, reto e se desviando do mal o tempo todo. Mesmo naquele deserto, mesmo naquele sofrimento, mesmo passando por todo aquele tormento que Jó passou, ele não se voltou contra Deus. E era isso que Deus queria mostrar para Satanás. Que nem a honra para o capeta Jó deu. Ele disse, se nós recebemos o bem do Senhor, não vamos receber o mal também? Ele não atribuiu para o capeta o mal, mas ele não culpou a Deus. Ele seguiu confiando no Senhor, o coração voltado para o Senhor, a fidelidade dele. E é isso que Deus fala aqui, que se arrepende de onde tu caiu e volta ao primeiro amor. Coisas acontecem na nossa vida para tentar esfriar a nossa busca, a nossa comunhão, a nossa oração, a nossa intercessão. Muitas coisas se levantam, muitas pessoas passam por momentos difíceis que elas não conseguem nem orar, mas nós suportamos elas em oração, nós somos o suporte para aquelas pessoas, que em momentos difíceis, numa perda, por exemplo, quando ela perde alguém, quando ela está enlutada, quando uma mãe perde um filho, quando você enterra alguém, quando a pessoa está passando às vezes por um divórcio, ela está passando por uma situação difícil, ela não consegue orar muitas vezes. Ela só dobra o joelho e chora. Mas Deus colhe as lágrimas dela, porque as lágrimas dela estão diante do Senhor ali. Deus está recolhendo aquelas lágrimas, Deus está enxugando aquele pranto. Deus está cuidando daquela pessoa naquele momento, e nós como igreja suportamos. A palavra de suportai-vos uns aos outros. O suportar uns aos outros não é aquela coisa assim, ai, tá bom, eu vou suportar isso aqui, eu tenho que ficar com... Não, suportai-vos uns aos outros é suporte, é oração. É orar, Senhor, aqueles que estão enlutados, aquelas pessoas que estão chorando, que enterraram um ente querido, pessoas que estão passando por um deserto, abençoa elas, Pai. Quando eu oro por muitas pessoas, oro pelos meus clientes, eu digo, Pai, abençoa eles. Eu não sei o que eles estão enfrentando, as lutas que eles estão passando, mas abençoa, dá o suporte, entra com a provisão, entra com o milagre, se é no financeiro, se é na saúde, se é na família. Eu não sei o que eles precisam, mas tu sabe. Isso é suportar. Isso é suporte. É orar, gente, como igreja. É pedir para Deus abençoar a igreja, abençoar o corpo de Cristo, abençoar os irmãos, abençoar os pastores, abençoar os missionários, abençoar os órfãos, abençoar as viúvas. Vem com a provisão. Para os estrangeiros, quantas vezes ali Deus chamou a atenção do povo para eles cuidarem dos estrangeiros, porque eles foram também estrangeiros lá no Egito. Quando eles foram para o Egito na época da seca, da fome, quando José estava lá. Então ali eles foram estrangeiros na terra do Egito e lá eles foram acolhidos. Então Deus sempre advertiu o povo lá no início, cuida do estrangeiro, e Deus sempre foi dando essas coordenadas. Lembra-te que você também foi peregrino e foi estrangeiro lá. Então nós precisamos suportar estas pessoas, orar para que essas pessoas que vieram de fora dos seus países e vieram para o Brasil e para outros países, estão em outros estados aqui também, para que Deus venha abrir as portas, para que eles arrumem um emprego, para que eles possam ter uma vida digna, que eles não puderam ter lá no país deles, que por problemas econômicos, políticos, eles tiveram que sair. Às vezes abandonaram tudo, pegaram só uma mala com algumas roupas, documentos e vieram embora, com a cara e com a coragem, para sobreviver. Então a gente precisa orar por essas pessoas, para que Deus faça a obra lá no país delas,
para que tire a corrupção de lá, para ajeitar lá, para que elas possam voltar para sua família, voltar para os seus lares. E isso é suporte, é suportar em oração, é abençoar os outros, e muitas vezes nós como igreja não fazemos isso. Isso aqui é um alerta, isso é um alerta para nós, gente. E aqui, quando ele fala aqui, ó, tens contudo a teu favor que odeias as práticas dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Eu aqui com letra maiúscula é Jesus. Os nicolaítas eram um povo que faziam tudo ao contrário da palavra. Eles eram ao contrário. Eles praticavam idolatria e apoiavam a imoralidade em todos os sentidos. Então isso eles odiavam. Então isso o povo de Éfeso, né, como eu disse ali, Deus advertia, chamava atenção, mas também eles tinham seus pontos positivos, que era um deles, que eles abominavam as coisas que os nicolaítas praticavam. Eles não gostavam, eles não... Esse eu odeio, eu não compactuo. Porque eu posso saber que uma pessoa está fazendo algo errado. Eu não vou odiar ela, eu só não vou compactuar com o erro dela. Eu não vou mentir, sabe? Fala, não. Você quer continuar na tua mentira e no teu erro, você continue. Eu não vou mentir, porque quem mente é filho do diabo. O diabo é o pai da mentira e ele não é o meu pai. Então você se porta assim, não compactua com os erros dos outros. Se você mentir junto com o outro, você está compactuando, você está aceitando. Então o povo aqui, eles não aceitavam essas obras, assim como Deus também abominava. Então isso era um ponto positivo aqui para a igreja de Éfeso. E é o que nós hoje temos que fazer. Nós oramos por muitas pessoas que ainda estão praticando coisas erradas, batendo em portas erradas, no misticismo, no ocultismo, praticando outras coisas, né? Mas a gente não compactua com as obras delas, mas a gente ora para que elas venham para a luz, para que elas saiam das trevas. Suporte, oração. E ali ele fala mais, né? Que essa seita dos nicolaítas, né? Então, aqui na época de João, contudo, o sincretismo religioso e filosófico já era tão avassalador nas igrejas da Ásia Menor que um grupo em Pérgamo, que é uma das igrejas também, que defendia as ideias de Balaão, alguns outros heréticos em Tiatira que seguiam a Jezabel, né, aderiram ao movimento dos nicolaítas, pois estes também estimulavam o paganismo e a libertinagem. Então, para você ver que muitas igrejas estavam nessas práticas erradas, nas coisas que Jezabel praticava, né, a idolatria, a prostituição e lá por aí vai. Então, algumas igrejas estavam compactuando com isso. E aí aqui eles não compactuaram, né? Então aqui, quando fala ali, ó, neste livro a expressão vencer se refere aos cristãos que permanecem fiéis ao Senhor apesar das muitas provações e tentações. Alimentar-se da árvore da vida simboliza o praticar da plenitude da vida eterna. O termo persa aqui, paraíso, né, incorporado ao vocábulo hebraico, significa jardim particular e tem a ver com a promessa de Jesus e a Jerusalém celestial, que em breve nos será plenamente revelada. Então, só vai ir para o jardim particular do Senhor quem perseverar até o fim. Como a palavra diz aqui, ó, quem tem ouvidos, compreenda o que o Espírito declara às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Então, aquele que praticar a palavra até o fim, aquele que se abster de todas as coisas erradas, do pecado, de compactuar com o erro, de idolatria, da religiosidade e por aí vai. Aquela pessoa que seguir este manual da vida vai ter o seu nomezinho escrito no livro da vida o dia que Jesus lê fulano, entra aqui, Beltrano, pra cá, Ciclano, não, tu desce, não, tu vai pra lá. Você não tá aqui o teu nome. Né? Então fica aqui
um alerta para nós, uma advertência para nós. Porque todas essas cartas que foram escritas aqui, elas são para nós até os dias de hoje. Jesus advertiu lá atrás, mas tudo isso está acontecendo ainda nos dias de hoje. Em muitas igrejas, em muitos locais, em muitos países. E nós precisamos, como igreja, ser o suporte, orar. Então eu quero orar por você, Pai, em nome de Jesus. Eu oro por todas estas pessoas que ouvem esta palavra. Que o Espírito Santo venha revelar, venha falar a estes corações, venha dar entendimento, venha dar o discernimento, Pai, que elas façam uma reflexão de onde elas caíram, de onde elas estão tropeçando, onde elas estão, Senhor, esfriando, e que elas voltem ao primeiro amor, que elas voltem ao início de tudo, que elas tenham aquele amor no coração, que elas queiram ganhar as almas para Jesus, que elas tenham aquela sede da tua palavra, que elas tenham aquela fome de estar na tua presença, Pai, e que o Senhor possa estar trabalhando e operando em cada vida em nome de Jesus. Que Deus te abençoe grandiosamente no nome de Jesus.